Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Alan Cerqueira. Bem-vindo ao canal História Digital 2.0. Hoje temos a presença do estudante da Unilab, o Elson Santos, que vai falar um pouco sobre a formação do povo franciscano. Uma boa aula. O Elson, é com você. Olá, tudo bom? Então, agora eu inicio aí a formação do povo franciscano. Como o professor já me apresentou, eu sou o professor Elson, do Residente Pedagógico, que é estudante da Unilab. Então, os povos são franciscanos. Quem foram os primeiros povos a viver aqui no nosso território? Estudos que provam que existe povos dos Sambaqui, porque ele vivia em toda a parte litorânea. Se você São Francisco do Conde, Madre de Deus, Candeias, logo ali na costa, e do outro tem um. Então, existem teorias que esses povos permaneciam desde cá do Amapá até o Rio Grande do Sul. Então, vivia aqui na parte litorânea, ou seja, na parte da terra que dá de frente para o mar, né, para o oceano. Então, como eles viviam nessa localidade, então, São Francisco do Conde fica mais ou menos na onde está esse mouse aqui na parte da Bahia. Então, supõe que também esses povos ficavam nessa localidade aqui em São Francisco do Conde também. Vou provar que esses povos viveram aqui mesmo. Então, através de estudos e escavações. Na segunda imagem, nós temos o Sabaqui, que é monte de terra, né? É um sítio arqueológico, onde eles organizavam e colocavam diversos instrumentos que eram utilizados com ele, como alimentos que ele descartava, como ossos de peixe, ossos de animais, ossos de seus povos que viviam aí, resto de fogueiras e de moluscos. A gente pode provar através de escavações. Precisa ter estudo arqueológico para que os povos indígenas viviam sobre todas as costas brasileiras. Iabaan Fernandes, que é um professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ele fez um estudo bem aqui próximo em Aratu, aqui em Candeias, que prova que os tupinambás realmente viviam nesse território aqui. Ele fez um estudo com escavações lá no Porto de Aratu. Então, como é tão próximo de São Francisco do Conde, Candeias, então você acredita que esse povo percorria sobre todo o território de São Francisco do Conde. Com a chegada dos portugueses, foi lento, mas se teve um processo de povoamento, porque encontraram em São Francisco um território muito massapê que serviu para a produção de cana-de-açúcar. O primeiro monumento que foi criado, que hoje é um monumento histórico, foi a Igreja do Monte Recôncavo, que é a igreja de Nossa Senhora do Monte, no distrito do Monte Recôncavo, que foi em 1618. Então, por que se falar de povos e falar de monumento? Porque através desses monumentos, os portugueses passavam a construir casas próximas a esta localidade, ou seja, próximas à igreja. Na segunda imagem, você vê aí o convento de São Francisco. E na terceira imagem, a gente vê atrás, à frente, nós temos a igreja, a matriz de São Gonçalo, que foi criada no século XVIII, no meado do século XVIII. O convento, você vê, a distância entre elas é em torno de uns 200 metros, 300 metros de distância, então ele fica bem próximo. Então, com isso, foi se criando, né, outras construções próximas a essas duas grandes construções pelos portugueses. Então, daí vem se surgindo, né, o centro da cidade, como já. E aí, mais visível, dá para vocês verem, analisar, né, algumas casas próximas, casas com construções, né, bem antigas, que dá para ver que é do período colonial. Qual é a relação que existia entre os povos indígenas e os portugueses em São Francisco do Conde? No primeiro contato, muitos confrontos, e com isso nós sabemos também que o contato direto, né, de portugueses com os africanos, como os africanos viviam muito da natureza, de produtos naturais, de relação com a natureza, relação com o mar, então era tudo natural. Os portugueses, eles já tinham contato com outras populações, né? Através das grandes navegações, eles tinham contato com vários povos. O africano, ele tem contato com esses povos. E que esses povos são chamados de indígenas. Agora, por que esses povos são chamados de indígenas? Porque quando eles chegaram no Brasil, eles pensaram que estavam chegando na Índia. Então, por isso o nome associado a indígena. Então,
essa relação, uma gripe que o português tinha e passasse para um índio desse, poderia levar à morte. Então, uma gripe poderia matar milhares, até uma comunidade inteira. A terra de São Francisco do Conde era uma terra de massapê, né, onde acumulava um pouco de água, e com isso eles perceberam que poderia ser bom para a produção de cana-de-açúcar. E daí surge São Francisco do Conde em torno dessas construções de cana-de-açúcar. Em vários territórios existiam diversos engenhos em São Francisco do Conde, e em cada engenho desse precisava, em média, de uns 100 escravos, fora as pessoas que controlavam esses escravos, como os portugueses e os donos da terra, né? Então, com isso, cria-se povoamentos em determinados locais, tanto no centro, como em comunidades, né, vizinhas, próximas, como que podemos dizer os distritos que temos hoje. Então, são construções através desses engenhos. Freguesia, né? Freguesia, porque como era terras que foram doadas aos franciscanos, era ligada à Igreja Católica, então foi separado por território, né, de freguesia, na questão católica mesmo, de igreja. Então, foi dividido naquela época em 3 freguesias. De São Gonçalo, que era o território da sede, de Nossa Senhora do Monte, que é a igreja que nós falamos agora há pouco, que é o distrito do Monte Recôncavo hoje, e Nossa Senhora do Socorro, que é um distrito próximo de Mataripe hoje, do Caribe, próximo à Mata de Deus. Então, os engenhos, ao quantos engenhos se existiam em São Francisco do Conde? Diversos. E hoje se permanece alguns nomes, como Marapé, que é no território do centro, Dom João, que é um local quilombola hoje, Macaco. Com o processo de povoamento através da cana-de-açúcar, da produção e de uma economia que gerasse menos custo aos portugueses, aí só surge aquele processo, né, de escravizar os africanos. Então, aí é um mapa que mostra as rotas, né, de escravo, onde os portugueses vinham e capturavam, né, sequestravam os africanos e traziam. São Francisco do Conde é uma cidade africana, praticamente, porque é um território que 90% das pessoas se considera negras. O povo são franciscano foi formado por 3 grupos principais, né, que foram formados, primeiro, pelos indígenas, que aqui estava, né, que é os Tupinambás, né, em maior quantidade, né, e por que podemos provar. Foram formados, né, em segundo momento, com os portugueses, né, que passa a ter uma relação com os indígenas. E, em terceiro momento, tem os africanos. Mas São Francisco do Conde é uma cidade considerada africana, entre aspas. É uma cidade que as pessoas se reconhecem através de suas tradições e de seu fenótipo, né, do seu modo como se vê. Então, é bem característico dos povos africanos. Tem a refinaria Landulfo Alves, que em 1950, em torno disso, foi inaugurada, e com isso vem muitas populações imigrantes para cá, né, para trabalhar. Como era uma empresa de grande porte que trabalhou na questão do petróleo, e não, em São Francisco do Conde não existia gente qualificada, entre aspas, para determinadas funções, então muitos povos passaram a se alojar aqui, principalmente no Caribe, que é um dos distritos, o maior distrito de São Francisco do Conde, na questão de população e território mesmo, que é uma universidade, né, que foi inaugurada em 2013, e a Unilab traz, né, no seu seio a formação de muitas comunidades africanas que fala que tem como língua, né, portuguesa, né, que foram colonizadas pelos portugueses, e também tem seus funcionários, pessoas, né, também daqui do Brasil, de São Paulo, que tem muito território aqui na Bahia também, vem estudar aqui e com isso faz o quê? Constitui, né, esta população. E aqui são os legados deixados, né? Como é que a gente pode se provar, né, que realmente portugueses, africanos, indígenas estavam constituindo a formação do nosso povo através das culturas, né, que se permanecem, através dos costumes que se permanecem. Como assim, na primeira imagem aqui a gente tem uma careta, né, que chama capa-bode, que
que é uma careta que é fruto do cabo, né, que trabalhava muito cedo, então ele saía, se vestia dessa forma, e as suas máscaras eram para assustar os senhores quando eles queriam fugir, então os capitães do mato. Aqui a questão da corrida de canoa, né, que é bem ligada, né, aos povos indígenas, né, usando canoa para se deslocar, e também os povos africanos também utilizavam muito. E na terceira imagem acima, nós temos aqui o Lindo Amor, que é uma cultura de São Francisco do Conde, onde tem uma ligação, né, com o catolicismo, e então o catolicismo é ligado ao povo português, mas também que já tem uma mistura que a gente percebe, né, na questão da cor, da vestimenta também, que pode estar ligada com povos africanos. Aqui nós temos as comidas, né, típicas, que é o marisco, que também os indígenas usavam muito, mas aqui já é em forma de muqueca, que uma muqueca na palha, que nós chamamos de caponô. Nós temos a paparuta, né? Que é uma ligação muito forte com os africanos, que ela faz uma dança, tipo uma apresentação com comes e bebes. E é muito obrigado. Welson, agradecemos a sua presença, essa aula muito importante sobre a história de São Francisco do Conde, e aguardamos você para uma próxima aula. Tá certo, muito obrigado.